Gente, boa noite. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Foi um convite muito inesperado. E eu estou feliz para contar para vocês sobre o meu projeto, né, que hoje é a minha marca, uma marca digital chamada Detona Química. E assim, o que a gente tem aqui de diferente, né? Química é uma matéria que todo mundo não gosta. Eu acho que raramente tem alguém que goste muito de química, de física e matemática. Então, o nosso desafio foi inovar numa área muito tradicional. Então, será, gente, que química combina com criatividade? Esperamos que sim, né? Mas, enfim, vamos lá. Bom, primeiro deixa eu me apresentar um pouquinho. Vocês viram que ele acertou meu sobrenome. É Paula Schmelfeng. Eu sou engenheira de produção química. A minha especialização foi em estratégia de negócios. Por quê? Eu fiz engenharia e durante o período de engenharia eu comecei a empreender sem querer. Já vou contar para vocês como foi. E aí eu vi que eu tinha muito potencial, que eu gostava da área e eu decidi realmente estudar mais sobre estratégia de negócio. Então eu fui para outra área. Então eu sou engenheira. Atualmente eu tenho Detona Química, que é essa marca. A gente tem, somando as redes sociais, 40 mil seguidores, em que a gente ensina química de uma maneira muito relaxada, descontraída, usando humor, né? A nossa ideia é exatamente essa. Então, vamos voltar para quando tudo começou. Tudo começou, na verdade, verdadeira, quando eu tinha uns 15 anos e eu virei monitora de química. E eu comecei a adorar ensinar química. E a gente tinha prova toda semana na escola. Então, eu tinha que estudar toda semana química, ensinar para os colegas. Então, eu tinha que fazer muito exercício, eu tinha que treinar e explicar para as pessoas. Daí, o que aconteceu? Já comecei a gostar de química, virei engenheira. Eu falei, vou prestar engenharia, fui para engenharia. Só que eu percebia que as pessoas aprendiam química na escola, mas não entendiam na vida real. E isso era um problema. Porque assim, não adianta você saber calcular mol, se na vida real você mistura produto de limpeza na sua casa e passa mal. Então isso era um problema. E eu percebia que as pessoas não viam o que elas aprendiam na escola na vida real. E assim, isso a gente vai falar mais a fundo daqui a pouco, mas isso na minha percepção era um problema. Porque a gente tem que saber o que acontece na vida real. Então, tudo começou, na verdade, no segundo ano de faculdade, em final de novembro. Eu estava de férias. E, gente, verão, né? Tudo bem que novembro ainda não é verão, mas assim, essa época do ano chove. Chove. Aí eu voltei de férias e começou aquela parte, chove, chove, chove. E assim, aquele tédio, né? Aí o que aconteceu? Eu estava muito entediada. E eu já dava aula. Aí eu estava terminando o segundo ano da engenharia e falei, gente, já que eu tenho que ficar em casa, tudo, porque chove muito, vamos criar alguma coisa, né? Aí a minha ideia foi a seguinte, por que eu não crio algo que ensine química de uma maneira leve para as pessoas? Acessibilizado, né? O intuito é que qualquer pessoa que queira aprender consiga. E aí eu comecei, essa é a foto do meu primeiro vídeo no YouTube, 9 anos atrás. Eu comecei muito sem querer. Peguei a câmera que eu tinha em casa. Foi uma câmera que eu comprei, gente, com 14 anos. Eu juntei dinheiro um ano. Aí meu tio foi pra China, encomendei pra ele e juntei o dinheiro. Tem a câmera até hoje. É uma câmera que eu tenho um xodó com a câmera. E foi ela que me acompanhou lá no comecinho, sem técnica nenhuma. Entendeu? Era o que eu tinha, eu editava no Movie Maker. Entendeu? Era um negócio assim, com o que dava pra fazer. Né? E aí eu fui começando a aprender do zero. Então vamos começar e vamos ver. Então tudo começou porque eu estava muito entediada nas férias, com essa questão da chuva. E aí, a primeira coisa que eu gostaria de falar para vocês é para a gente começar a ter a habilidade de começar com o que você tem. Porque às vezes eu percebo que as pessoas, elas querem começar alguma coisa, mas elas esperam ter... eu preciso ter o equipamento tal, eu preciso ter a câmera mais cara, eu preciso ter o microfone de R$ 2.000. Gente, nem sempre vai dar certo. Eu já vi gente que gasta fortuna para poder montar estúdio e não vira, e gente que começou assim do nada, entendeu o processo e deu certo. Né? Então, ter o melhor microfone do mundo não necessariamente vai te fazer, né, o melhor canal, a melhor comunicador. Isso precisa ser pensado também. Então, começa com o que você tem, depois você melhora. Isso é uma coisa também, não vai estagnar com o que você tem, melhora depois. Né? E o exemplo que eu queria dar para vocês
É justamente o que aconteceu. Hoje em dia, gente, tripé é barato. Tipo, tripé é muito barato hoje em dia, né? Você consegue comprar um tripézinho por R$ 80, assim, não precisa ser um negócio. Só que quando eu comecei, há 9 anos atrás, gente, qualquer tripé era R$ 200. Tipo, esse tripézinho pequenininho aqui, eu lembro que pagaram na época R$ 300. Então, tipo, era muito caro. E aí meu tio tinha esse tripé, eu pegava emprestado dele e eu trazia pra gravar. Só que o tripé era pequeno. Daí, o que aconteceu? A gente pegava e para não ficar segurando a câmera, a gente usava a escada. Até a gente comprar um tripé melhor mesmo, porque hoje em dia eu tenho mais de um, graças a Deus, de 2 metros, tudo bonitinho. Mas assim, na época, vamos começar com o que a gente tem. E reparem nos óculos, né? Esse óculos vai ter uma importância daqui a pouco. Não vou dar spoiler, mas para quem acompanha tem um porquê esse óculos, tá? Então vamos lá. Antes do spoiler, vamos ver como funciona na prática, né? Então a nossa ideia foi explicar algo de maneira muito tranquila, muito descomplicada. Então uma das coisas que eu mais gosto é usar o humor. Então memes, piadas, são coisas que as pessoas conseguem entender um conceito de uma maneira fácil, né? Quando você grava uma piada na sua cabeça, você consegue entender o porquê. Então você aprende de uma maneira leve. E eu gosto muito dessa ideia do humor, né? Porque eu acho que química em si, se você for parar para pensar, é complexo. É chato, é difícil, é muito cálculo. Então, assim, quando você começa a entender de uma maneira mais leve, eu acho que o aprendizado é bem melhor. E agora vamos explicar o porquê do óculos, né? Foi até engraçado que nesse final de semana eu tava com a minha família, a gente entrou no restaurante para almoçar, no sábado, e aí veio uma conhecida querida da gente, brincou, falou assim, nossa, eu adoro quando aparece a estagiária misteriosa. E por que surgiu a estagiária misteriosa? Sempre com esse óculos, assim, né? A estagiária misteriosa, ela tem uma ideia, ela surgiu de uma ideia muito sem querer. Por quê? Essa pessoa tinha uns 15 anos, ela falou assim, ai, Paulo, eu queria começar a te ajudar no Instagram, postando as coisas, que eu quero ganhar um dinheiro. Aí eu falei pra essa pessoa, falei assim, beleza, tudo, mas eu quero que você apareça. Ela falou assim, não, tem vergonha, não vou aparecer, não sei o quê. E ela começou... Eu falei assim, essa não quer aparecer, então você vai ser uma personagem, você vai ser estagiária misteriosa. E aí, nisso, surgiu a estagiária misteriosa, que é uma pessoa que trabalha mais nos bastidores. Por exemplo, essa foto foi no dia que eu fui no podcast, então ela estava me ajudando. Então, assim, quando aparece a estagiária misteriosa, gente, a galera adora. É muito engraçado como os seguidores gostam dessa história da estagiária misteriosa, né? E assim, a galera tenta descobrir quem que é, né? Então, assim, é muito legal. Outra coisa que eu sentia muita necessidade, que eu percebia que isso também era um problema, é que assim, apesar das pessoas estudarem, fazerem ensino médio, essas coisas, eu recebia muita mensagem com pessoas relatando acidentes caseiros. Teve uma pessoa que realmente explodiu a lata de aerosol em casa porque ela deixou no banheiro e bateu sol no móvel e superaqueceu, estourou a lata, né? Porque é gás dentro, né? E então, isso foi um exemplo. Teve uma outra pessoa que... Esse é o que mais o pessoal fala que dá problema. Misturar produto de limpeza. Teve várias pessoas que já fizeram isso de misturar, por exemplo, desinfetante com água sanitária e passa mal por causa do cheiro. Porque, às vezes, você mistura duas coisas que você acha que, tipo, ótimos produtos. E gera coisas negativas que vão te fazer mal. Então foi até engraçado, quando eu faço esse tipo de post, com a quantidade de relato que eu tenho das pessoas falando, caramba, eu passei muito mal. Então isso é bem pensado, assim, você tem que saber aplicar na vida real, né? Então, a gente criou, há uns anos atrás, lá no YouTube, era um quadro chamado Detona Prevente. E a gente sempre contava algum caso que aconteceu e como que a pessoa deveria ter feito para prevenir aquele problema. Né? Esse da lata de aerosol, eu até falo no vídeo, que bom que não pegou ninguém, porque se explode, machuca. É complicado. E aí, gente, o que eu quero que vocês tenham a conclusão de hoje é o seguinte. Há uma maneira de fazer melhor. Encontre. Então, assim, independente do ramo que vocês escolheram empreender, né, seja uma cafeteria ou seja com química, gente, sempre dá para fazer diferente. Né? Comecem a treinar o olhar de vocês. Você vai num lugar que... Por exemplo, assim, você tem uma cafeteria, você vai numa cafeteria em outra cidade. Começa a reparar, putz, o que você gostou na cafeteria do cara? Como que foi o atendimento? O que você consegue fazer para trazer aquilo para o seu negócio? Como é que você adapta? Porque às vezes não é copiar, é adaptar para a sua realidade. Isso é importante. Né? Tem que pensar dentro da sua realidade.
treinem essa questão de olhar para as coisas de uma maneira diferente, como aquilo poderia ser feito para você. Bom, gente, as nossas redes sociais, se vocês quiserem conhecer o Detona Química, a gente está no YouTube, Instagram e TikTok, tá? Sempre com essa ideia de ser leve, divertido e trazer conhecimento para vocês. E eu queria agradecer. Gente, obrigada por tudo. Foi um prazer gigantesco estar aqui com vocês. E boa noite. Gente, peraí, então eu vou contar também. Eu estava assistindo a palestra das meninas antes, eu também sou coautora do livro. Também queria dizer que, gente, foi um projeto muito legal. Quem não aderiu ao livro, gente, compra, tá valendo muito a pena. Tem cada história legal. Cada uma escreve 3 capítulos, assim, mas são histórias muito boas. Vale a pena a leitura, invistam em vocês vão gostar.